Bem, aqui é o professor Rossoni e vamos resolver uma questão difícil ou provavelmente a mais difícil do Enem de 2018. Então, olha só, eu vou usar alguns pré-requisitos para poder resolver a questão antes de te apresentar e seria legal você entender isso, ou vai decorando isso, anota num cantinho, porque eu vou falar isso depois mais rápido e você precisa se achar, né? Então, eu vou fazer um truque para a gente decorar o que é oxidação. Então, pelo conceito, não é nem macete isso, é conceito mesmo, tá? Toda vez que um átomo, uma molécula, uma substância perder elétrons, ela está sofrendo oxidação e está aumentando o NOx. Então, perde elétrons, oxidação, aumenta o NOx. Então, quando eu escrever POA, que é a abreviação de Porto Alegre, tá? Para quem já andou de avião e já veio para cá, né? Para essa cidade linda, maravilhosa, sabe que a abreviação é POA. Então, POA, Porto Alegre, quer dizer, perde elétrons, oxidação, aumenta o NOx. O contrário de perde elétrons é recebe elétrons. O contrário de oxidação é redução. E o contrário de aumento NOx é reduz o NOx. Então eu vou usar essas letrinhas aqui que lembra Re. Toda vez que eu escrever Re, quer dizer recebe elétrons, redução, reduz o NOx. Eu sei que usam sinônimos, tá? Por exemplo, de ganha elétrons, diminui o NOx. Poxa, mas cara, a própria redução já vem disso, né? Que o NOx reduz. Então não usa um sinônimo, né? Vamos usar esse aqui mesmo. Recebe elétrons, redução, reduz o NOx. Eu vou te dar dois exemplos só para a gente introduzir, né? Já que a questão é de pilha. Isso aqui é uma semi-reação. Essa semi-reação, toda vez que eu enxergar, olha só, tá vendo essa flechinha? Essa flechinha está indicando o que tinha e o que está sendo formado. Então, toda vez que está sendo produzido elétrons, os elétrons estão indo embora, é porque a criatura está perdendo elétrons. Então, se tiver elétrons depois da flecha, eu já sei que é uma oxidação. Mas tu pode olhar o NOx também. Quando eu tiver uma substância simples, né, o NOx é zero, e se ele passar de 0 para mais 2, ele está aumentando o NOx, então está sofrendo oxidação. Eu vou te mostrar uma semi-reação aqui, que é o contrário. Tá vendo aqui a flechinha? Então, se aparecer elétrons antes da flecha, eu sei que é redução, que eu estou recebendo elétrons. E esse NOx aqui, ele está passando de mais 2 para 0, que é a substância simples. Então, o NOx está reduzindo, redução. E eu posso ver pelos elétrons, né, que está recebendo elétrons, tudo bem? Só que eu preciso conversar contigo sobre o triodeto. Gente, o triodeto, ele é um íon que foi feito através de um outro íon com uma molécula de iodo. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o ânion iodeto se grudou com a molécula do iodo 2. Quando eu falo molécula, né, geralmente é mais de um átomo, então fica assim, iodo 2. Cara, isso é normal de acontecer, tá? Então, se eu juntar esse I2 com I-, vai ficar I3 menos 1. Olha, eu posso escrever uma equação para vocês, se vocês quiserem, tá? E a gente vai escrever I2 mais iodeto, né? Então, molécula do iodo mais o ânion iodeto formando o triiodeto. Esse cara aqui é triodeto, esse cara aqui é iodeto. Tudo bem? O númerozinho aqui de baixo, para ânions, assim, em algumas moléculas, ele influencia assim, tá? O número na frente, não. Por exemplo, ó, se aparecer esse cara aqui, ele é o trióxido de enxofre, né? Esse cara aqui é o dióxido de enxofre. Não importa se aqui tiver 2, é o dióxido de enxofre. Se aqui tiver 3, ele é o dióxido de enxofre. Se aqui tiver 4, ele é o dióxido de enxofre. Então, esses números da frente aqui, eles não importam, tá? O que importa é esses númerozinhos pequenininhos. Então, por exemplo, se aparecer esse cara aqui é o sulfeto, se aparecer esse cara aqui, ele continua sendo sulfeto. Se aparecer com 3 na frente, ele continua sendo sulfeto. Você entendeu a brincadeira? Então, o que acontece? Se aparecer esse cara aqui, ele é o iodeto. Se aparecer 2, esse cara aqui ele continua sendo iodeto. Se aparecer 3, esse cara aqui ele continua sendo o iodeto. Só que se aparecer um I3 menos, aí ele é o triodeto. Essa é a diferença, combinado? Então, esse é o triodeto e esse é o iodeto, não importa quantos caras aparecerem aqui na frente. Então, essa pane que o triodeto faz, tá, na química, que é a formação dele, isso é um problema grave na iodometria. A iodometria é quando a gente faz uma titulação ou titulometria, né? Só para tu associar com iodometria, titulometria, que é feita com iodo. Então, às vezes, quando a gente usa iodo para fazer alguns testes, tá? E aí esse cálculo pode acabar dando alguns erros por culpa da formação do triodeto. E eu vou te dar só mais uma informação sobre o triodeto, que é a semi-reação dele.
a semi-reação de redução dele, tu vai imaginar o seguinte, tá? Tu tem que imaginar que o triodeto ele é formado por iodo que o NOx é 0, iodo que o NOx é 0, que são da molécula I2, e um iodo que o NOx é menos 1. Então, se ele receber 2 elétrons, tu já sabe que os elétrons vão vir exatamente para esses iodos aqui, né? Então, vai ficar iodeto, vai ficar iodeto e vai ficar iodeto. E isso é um processo natural, o iodo topa fazer isso, tá? O potencial de redução do iodo aqui é um potencial positivo, quer dizer, ele quer sofrer redução. Você sabe que o iodo ele é do grupo 17, então ele tem 7 elétrons na última camada, é normal ele receber um elétron e ficar com 8. Então o triodeto sofre redução, virando o ânion iodeto. E isso é um processo natural, essa redução. Tá? Ó, elétron antes da flecha, redução. Combinado? Agora, eu acho que a gente já tem uma certa base para poder conversar sobre essa questão aqui. Eu vou ler com calma para ti e vou comentando algumas coisas que seria importante você saber. Células solares à base de titânio, que é o óxido de titânio, na verdade. Então, olha só, ele está dizendo que o eletrodo é o óxido de titânio. Então, a gente vai imaginar que o eletrodo é esse aqui, tá? O óxido de titânio é essa barra aqui. Então, a gente tem uma barra aqui que é óxido de titânio. E aí ele vai dizer que ela é sensibilizada por corante S. Tá, não sei porque ele abreviou corante por S, mas vamos entrar na vibe, né? Vamos entrar na mística aqui. Então, eu imagino que essas bolinhas aqui sejam o meu corante S, tudo bem? Aí ele só, na verdade, botou o que acontece com o corante aqui, né? Mas o corante ele não tá voando aqui, né, galera? Ele tá aqui, tanto que ele vai dizer o seguinte, olha, essas células, né, podem substituir as de silício, e o corante ele está absorvido no óxido de titânio, então quer dizer que ele está grudado aqui, né, ele está absorvido no óxido de titânio, realmente, então ele não está voando, né? E vai continuar dizendo, então, que esse corante ele é responsável por absorver energia luminosa. Então, olha só, você está vendo isso aqui, cara? Isso aqui é a constante de Planck, só que isso aqui não é velocidade, tá? Eu acho que você sabe lá da física que existe uma equação de Planck, tá? Ó, que foi aquele estudo, lembra que tudo começou com aquele estudo da irradiação de corpo negro, né? Então, olha só, essa aqui é a energia luminosa, pode ser a energia da onda eletromagnética, né? Que eles estão dizendo que é a constante Planck vezes V. Só que geralmente no inglês que a gente usa esse V, tá? No português, geralmente no Brasil, a gente usa a constante de Planck vezes frequência. Então, acho que isso aqui te soa mais familiar, né? Então, quando ele falar esse HV aqui, só troca por energia. É o que eu vou fazer aqui, por exemplo, tá? Ó, é energia, tudo bem? Então a gente está dando energia para o corante e ele está ficando excitado. Então o corante excitado. Ó, essa palavrinha aqui, excitado, cara, eu sei que geralmente o pessoal usa isso com outras coisas, assim, no cotidiano, né? Tipo, ah, eu assisti uma aula e essa aula me deixou muito excitado porque eu entendi tudo, né? Para química e para física não é o mesmo sentido, tá? Não quer dizer empolgação, por exemplo. Olha só, imagine que isso aqui é um átomo e aí eu vou ter um elétron aqui na última camada. Quando a gente excita esse átomo, o elétron ele pula para a camada que ele nem tinha antes, tá? Ele ficou excitado aqui assim, ó. Ele passou por uma camada que ele não estava ocupando. Se ele continuar pulando, ele acaba saindo da camada. Que eu acho que é o que vai acontecer aqui, tá? Ó, o corante está aqui, ele acaba ficando excitado, né? Ele acabou recebendo energia luminosa, né? Tá escrita aqui para vocês também, tá? Energia, nós vamos trocar isso então por E, energia. E essa energia ela continuou acontecendo ao ponto de arrancar o elétron daqui, né? Cara, isso é normal na química e na física também, né? Então, isso é capaz de transferir os elétrons para o óxido de titânio. E esse esquema foi representado aqui embaixo. Então, e deu inclusive as reações, né? Então eu vou te mostrar um negócio que eu acho que você já sabe, na química pelo menos, que é chamado potencial de ionização, que é a energia dada, né? Que ele está usando energia aqui, a constante de Planck vezes frequência, né? Então a energia dada para um átomo no estado gasoso
perder esse elétron, né? Então, como isso aqui é efeito fotoelétrico, né? Não sei se é legal usar a expressão energia de ionização, porque quando é no metal a gente chama isso de efeito fotoelétrico e em vez de chamar de energia de ionização, a gente chama isso de função trabalho. Eu acho que o professor de física já deve ter comentado contigo, né? Então, o que é a função trabalho? É a mesma coisa que energia de ionização, só que repara que aqui é para o estado gasoso, né? E aqui é para o estado sólido. Então, eu poderia trocar isso aqui, né, pela bolinha aqui, que é a letra φ, né, que quer dizer a função trabalho. Então, essa energia que eu dou para arrancar o elétron do átomo no estado sólido, que geralmente são em placas sólidas, e aqui no caso é um corante. Então, isso é do efeito fotoelétrico, tá? Agora, vamos tentar analisar essas reações aqui que eles deram, aí começa a química, né, foda. Só que eu vou te dizer essa reação aqui que eu tinha te explicado antes, né? Você lembra aqui que a gente tem o iodo, né? Que é o I2, que o NOx dele é 0 com esse iodeto. E aqui ele está se transformando em iodo menos. Então é por isso que ele está recebendo 2 elétrons, né? Então se ele recebe 2 elétrons, se o NOx que era 0 passou para -1, reduziu o NOx. E se o elétron está antes da flecha, isso aqui é uma reação de redução. Tu consegue enxergar essa reação de redução aqui em cima? Eu consigo, ó. Você concorda que a reação 4 é uma reação de redução, que é do triiodeto virando iodeto? Aí tu vai dizer, ah, mas tem uns números diferentes aqui. Não, cara, só dividir por 2, né? Esse número 1 aqui eu dividi por 2. O 2 eu dividi por 2, aí ficou o número 1 aqui, né? Ó, esse 3 aqui eu dividi por 2, aí ficou 3 meios. Então, se é do teu agrado dividir por 2, né? Ou deixar que nem eu deixei aqui mais bonitinho, tanto faz, combinado? Mas uma coisa não vai mudar. Então, isso aqui é redução, combinado? Se isso aqui é redução, eu sei que esse processo aqui do iodeto, triodeto, virando iodeto, é uma redução. Mas eu poderia tentar deduzir por aqui, né? Porque aqui está chegando os elétrons, né? Então, se está chegando os elétrons aqui, é claro que esse cara vai receber os elétrons, que nem está indicado aqui na equação 4, né? Então, essa aqui é a 4, né? Que ele está recebendo elétrons, está sofrendo redução. Então, se daqui para cá é uma redução, você concorda que o contrário é a oxidação? Então, o contrário está acontecendo aqui, né? Ó, aqui está acontecendo uma oxidação, o cara está perdendo elétrons, sofrendo oxidação e aumentando o NOx, que é literalmente o contrário, é o iodeto virando triodeto, ó, iodeto virando triodeto. Então, ela está ocorrendo aqui, ó, o iodeto virando triodeto. É uma oxidação. Aí tu vai perguntar, tá, mas aí para onde é que está indo o elétron, né? Que ele tinha recebido? Pô, ele está indo aqui pro corante. Ó, é para cá que está vindo o elétron, né? Então o elétron está vindo aqui pro corante. E o que acontece com esse corante? Porque olha só, teve corantes que eles ficaram excitados e perderam elétrons. Eles ficaram corante mais. Então, se essa reação aqui está perdendo elétrons, o corante mais recebe elétrons e fica o corante normal, que depois ele fica excitado e depois ele perde os elétrons de novo, que vai seguir esse circuito aqui. Ou pensa assim, né? Se essa reação aqui está sofrendo, essa semi-reação está sofrendo oxidação, é claro que tinha que ter alguém sofrendo redução. Então, esse corante aqui está sofrendo redução. Combinado? Tá, por que ele está sofrendo redução? Porque na reação anterior, ele perdeu elétron. Gente, olha aqui o elétron depois da flecha. O elétron que é depois da flecha, ele sofre o quê? Isso, oxidação. Então, esse cara aqui está sofrendo oxidação. Repare que o NOx está passando de 0 para +1, aumentou o NOx. E aqui não tem uma reação química envolvida não, tá? Aqui na primeira, ele só está absorvendo energia, ficando excitado. Na segunda, que ele perde o elétron de fato, né? Que sofre oxidação, que faz seguir esse caminho aqui, aonde esse corante ele é envolvido com esse triodeto, né? Esse triodeto devolve o elétron para ele. Resumindo, o elétron ele sai do corante, ele passa pelo circuito, ele chega aqui, faz o circuito e volta para o corante. Então, ó, vamos matar a questão agora, pode ser? Diz assim, a reação 3 ela é fundamental
para o contínuo funcionamento da célula solar. Sim, né? Ela mantém o processo aqui contínuo, né? Então, por quê? Porque ela reduz íon iodeto a triodeto? Não, eu tô te falando já faz um bom tempo, né? Que é o contrário, né? Poxa, que é o triodeto que sofre redução virando iodeto, né? Então, isso aqui é uma oxidação. A oxidação é que faz o iodeto virar triodeto, né? Vou pular essa aqui. Garante que a reação 4 ocorra. Deixa eu ver. A reação 4 está ocorrendo porque ela está recebendo elétrons daqui. O corante perde elétrons, manda para o óxido de titânio, que manda para o circuito, vem no eletrodo de platina, e aí a reação 4 ocorre por culpa disso, que recebe os elétrons daqui, da placa de platina, que vem da placa de óxido de silício, que vem do corante. Então, não é por culpa dessa reação 3, tudo bem? A reação 4 ia ocorrer independente dessa equação 3. Então, não é essa a garantia. A D, promove a oxidação do corante, né? Não, gente, olha só. Ele está dizendo que essa 3 aqui é uma reação que está sofrendo oxidação do iodeto para triodeto. Então, o corante está sofrendo redução, tá? Então, a reação 3, ela promove a redução do corante, não a oxidação. E a última diz que a reação 3 é fundamental porque transfere elétrons para o eletrodo do óxido de titânio. Não. A reação 3 é essa reação que está ocorrendo aqui, tá? Que é a oxidação do iodeto para o triodeto. Essa oxidação do iodeto para o triodeto transfere elétrons para o corante. O corante recebe luz, fica excitado, perde elétrons, que transfere para o óxido de titânio. Então, ela não está transferindo os elétrons diretamente para o óxido de titânio. Então, qual é a função dessa reação aqui? É exatamente essa, né? O nosso corante, na equação 2, ele sofreu oxidação e ele está sem o elétron. Então, esse corante aqui, ele vai ficar totalmente em forma de cátions e vai acabar o corante, não vai ter mais corante para perder elétrons. Então, essa equação 3, ela faz exatamente isso. Ela perde elétrons pro corante, que é um cátion, virar um corante normal, depois sofrer a excitação, perder o elétron e continuar o processo. Por isso que a melhor resposta que tem é a letra B. Combinado? Gente, eu sei que não foi uma questão muito fácil, tá? Mas eu espero de coração que você tenha entendido e tenha aprendido bastante coisas com isso. Se você quiser continuar nessa brincadeira, então você pode ver outras questões com química e física junto misturadas, tá? Só aparecer aqui no canal e eu vou deixar meu último vídeo aqui também para vocês, tá? Valeu, bons estudos, forte abraço!